As duas, Marisol, é verdade. Bem, vamos começar. Começou a gravação. Vou começar com algumas palavras, então podemos ir começando. Só para lembrar que estamos gravando este evento e que vai ser transmitido no canal do curso de formação de intérpretes da PUC-Rio, canal no YouTube, que se chama Intérpretes PUC-Rio, ok? Denise, será que você pode escrever no chat? É o nome do canal no YouTube, que eu convido todos a se inscreverem e curtir, tá? Então, essa palestra vai ficar gravada lá e há outros eventos que nós fizemos lá já disponíveis para quem quiser. Então, eu sou Rafaela Quental, sou coordenadora do curso de formação de intérpretes da PUC, Rio. E essa palestra é mais uma iniciativa esse ano que nós migramos para o online, e que tivemos vários eventos, oportunidade de trazer convidados de outros lugares, e agora é a vez de receber a Patrícia Cavallo, que é um prazer enorme, uma pessoa que defendeu tese de doutorado na área de interpretação ano passado, e isso é especialmente importante também por contribuir para a área de estudos da interpretação no Brasil, né? Que é uma área ainda incipiente, podemos dizer, não há tantos trabalhos, e menos ainda como tese de doutorado. Então, ela fez essa contribuição muito importante, e é um prazer enorme recebê-la aqui. Eu vou falar algumas palavrinhas antes de passar a palavra para ela, vou apresentá-la, mas antes eu queria dizer do nosso curso de formação de intérpretes da PUC-Rio, que nós, ano que vem, vamos oferecer as aulas vai ser um curso semipresencial. As informações estão no nosso site. 80% das aulas serão online, mas vai ter um pezinho presencial também. As inscrições estão abertas, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhada no site, vê as datas. Será o maior prazer recebê-los. Então, eu avisei que esse evento está sendo gravado. Quem não quiser aparecer, simplesmente mantém a câmera desligada. Se você quiser mantê-la ligada também, tudo bem, só pedimos para manter desligado o microfone para não interferir nas falas, tá? As perguntas pedimos que sejam feitas no chat e somente no final da palestra, para não interromper nossa palestrante. Algumas informações já foram colocadas aqui no chat, inclusive sobre o certificado, para quem tiver interesse, ok? Então, deem uma olhada. Então, a Patrícia é italiana, como eu também sou, eu sou de Nápoles, originalmente, mas eu fiz toda a minha formação aqui. Já ela vem de uma cidade chamada Trani, que é na Puglia, na região da Puglia, que é o salto da bota do mapa da Itália, tá? Para quem não souber. E ela depois fez graduação na Universidade de Bolonha. A graduação foi em Comunicação Interlinguística Aplicada, que é tradução e interpretação, seguida de mestrado profissional em interpretação, com os idiomas italiano, inglês e francês. Depois ela veio para o Brasil e foi fazer doutorado na URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul. Então, ela mora em Porto Alegre há quase 10 anos, é tradutora e intérprete lá, colabora com o grupo de pesquisa de terminologia da Federal do Rio Grande do Sul, com a elaboração de glossários multilingües, ela é responsável pela parte de italiano, e então defendeu essa tese sobre o modelo de competência para intérprete, e nós temos o maior prazer em recebê-la no âmbito do nosso curso para falar sobre a tese dela, considerando a maior relevância, não só o tema específico, mas genericamente para o campo de estudos da interpretação. Então, Patrícia, muito obrigada. Passo a palavra para você imediatamente. Olá, olá a todos e todas. Muito obrigada, Rafaela, pela apresentação, pelas palavras. Fico muito feliz por estar aqui hoje. Agradeço primeiramente o curso, né, de formação de intérpretes da PUC-Rio pelo convite, em especial nas pessoas da professora Denise e da professora Rafaela, que tiveram essa ideia, essa iniciativa
muito bacana. A quem agradeço muito. É um grande prazer poder compartilhar com vocês todos um trabalho que durou 4 anos e que, como a professora Rafaela falou, defendi no ano passado na Federal do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho muito longo, demorado, complexo, como qualquer trabalho de pesquisa. Então, poder agora relatar algumas partes, tentarei resumir tudo, né? 4 anos de pesquisa em 40, 45 minutos, né? No máximo. Vamos ver se consigo. Se não, né, Rafaela, Denise podem me cortar, me avisar, mas eu vou controlando aqui o tempo. Vou tentar parar no máximo às 6h30, para termos pelo menos uma meia hora de conversa, pergunta. Estou aqui disponível, obviamente muito interessada também em ouvir as perguntas de todos, se tiverem. Eu vou então compartilhar a minha tela. Ok, Patrícia, enquanto você compartilha, deixa eu comentar, que eu esqueci de comentar, que temos aqui outros professores do curso presentes conosco, sendo que a professora Denise, ela está me apoiando especialmente na moderação, ela vai me ajudar com o chat, ela já escreveu coisas no chat e vai me ajudar com as perguntas, ok? Então, fique à vontade. Sim, por favor, se puderem, eu vou ficar com o chat fechado, né, então depois se a Denise e a Rafaela conseguirem anotar, escrever ou assinalar as perguntas, vai ser melhor, daí eu consigo focar só na apresentação. Estão vendo? Rafaela, Denise, podem me dar ok? Sim, estamos vendo. Ótimo, ótimo. Então, bom, a Rafaela já falou no meu currículo, então não preciso me reapresentar novamente. A minha tese foi defendida, então, na Federal do Rio Grande do Sul, na área específica de lexicografia, terminologia e tradução, mas dentro dessa área, tendo a tradução, né, se consegue trabalhar também com interpretação. E a minha orientadora, que está aqui presente hoje, a quem devo muito, me acompanhou com muito carisma e profissionalismo ao longo desses 4 anos, é a professora Patrícia Quitoni Ramos Reiar, que foi, então, a minha orientadora. E o nome da palestra, que é também o nome e o título da minha tese, é Reelaboração, vou tentar fechar aqui para eu ver melhor, Reelaboração de um modelo de competência do intérprete de conferências. Vou tentar resumir aqui as etapas principais e também os resultados, tudo que eu fui estudando ao longo desses anos. O tema, então, da pesquisa era, eu vou falar aqui no início, né, porque depois vocês vão observar, teve pequenas alterações, como é normal que seja, né, em qualquer pesquisa. Era a competência em interpretação. Uma pesquisa documental baseada tanto na revisão da literatura especializada, quanto na análise de currículos universitários sediados em várias regiões geográficas. Quais foram algumas das perguntas que me levaram a conduzir essa pesquisa? Algumas perguntas que eu tinha na cabeça há muito tempo, tanto por ser intérprete, por ter estudado muito, né, em vários cursos, em vários países do mundo. O que significa competência? E qual a diferença entre as diversas noções de competência, habilidades, aptidões? Isso há uns 4, 5 anos atrás estava um pouco confuso, né, misturado na minha cabeça, né, que às vezes se fala, intérprete precisa ter aquela habilidade, aquela aptidão, a competência, e eu queria esclarecer esses conceitos, né, primeiramente para mim, e claro, depois para fazer uma contribuição teórico-prática para todos os, né, pesquisadores, quem estuda e profissionais da área da interpretação.
Outra pergunta era: existe um consenso, de fato, sobre tais noções na literatura especializada no âmbito dos estudos da interpretação? Porque, obviamente, dependendo dos diversos focos de pesquisa, essas noções podem variar, queria ver se existia um consenso, pelo menos, né, na nossa área específica. E por que os cursos de formação de intérpretes variam muito, né, conforme os países? Eles estão norteados por algum modelo teórico de competência? Eu estudei, então, interpretação na Itália, estudei também em Londres, aqui no Brasil também, e acompanho, né, vários cursos, inclusive dou aula de terminologia né, na plataforma Interpret2Be. Então essas eram algumas das perguntas que eu tinha antes, né, de entrar no doutorado e que eu queria tentar esclarecer por meio de pesquisa. O objetivo geral, então, era identificar o modelo de competência útil para a formação de intérpretes. Então, o objetivo sempre foi a formação de intérpretes, também estando aqui num contexto, né, do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Bom, no Paraná temos o curso da versão brasileira, mas eu digo em nível universitário, né, uma lacuna de cursos. Na URGS, na nossa universidade, tinha uma especialização, mas que encerrou nos anos 90. Então, eu queria focar na formação de intérpretes e entre os objetivos específicos, primeiro, né, mapear as noções de competência em tradução e em interpretação, na literatura especializada, porque, obviamente, eu precisava partir das noções de competência tradutória, ou de competência em tradução, como é chamada, também para conseguir fazer um paralelo, né, com a área da interpretação. Depois, analisar os modelos existentes, então fazer essa revisão da literatura, eventualmente avaliar a necessidade, porque eu lá no início, claro, não sabia que eu ia observar a necessidade de reelaborar o modelo de competência, apresentar também as diversas formações em interpretação das regiões geográficas selecionadas. Depois vou falar algumas palavras mais adiante sobre, enfim, como essa seleção dos cursos, essa metodologia, muito rapidamente, né, como ela foi. E analisar os currículos universitários para testar a validade desse modelo, né, escolhido, que depois foi, na verdade, um modelo reelaborado. É importante já colocar aqui, eu nunca quis, né, a partir de curso, porque esse é um procedimento também que, do ponto de vista científico, poderia ser válido, e que já foi utilizado para outras pesquisas, como aquela do professor Gonçalves na área da tradução no Brasil. Ou seja, a partir de cursos, né, analisando os cursos para depois chegar ao modelo. Não, eu queria fazer o contrário, né? Então, identificar o modelo que pudesse ser útil para a formação de intérpretes ou reelaborar, como foi o meu caso, e depois testar, ver se de fato ele poderia ser válido com base né, na observação de vários cursos existentes no mundo todo. Na verdade, no mundo todo não foi o mundo todo, porque foi só alguns cursos foram selecionados da Europa, um dos Estados Unidos e 3 da América do Sul, entre os quais tem o curso de formação de intérpretes da PUC-Rio, que foi um grande prazer poder incluir na pesquisa, graças à ajuda valiosa da professora Rafaela, que me enviou todos os, né, os conteúdos programáticos, as ementas, a disciplina, até da nova, com base na reformulação, né, do novo currículo que eles tiveram. Então, sem essa ajuda, né, não teria conseguido incluir o curso da PUC. Esses são os capítulos da tese, depois podem, colocando o título Reelaboração de um modelo de competência e o meu nome, Lume, vocês vão encontrar ela para download gratuito no site do Lume, da URGS. Esses são os capítulos. O segundo capítulo, porque, claro, o primeiro, a introdução, eu coloco, digamos, um pequeno glossário explicando as tipologias e as modalidades da interpretação.
O terceiro capítulo, que de fato aquele realmente teórico, em que é uma grande revisão de literatura, um capítulo muito extenso, sobre competência em tradução e interpretação. Depois tem o capítulo todo sobre metodologia da pesquisa, uma metodologia que de fato somente ela levou quase praticamente um ano. Um ano dos 4 foi dedicado a a estabelecer uma metodologia científica, séria, com fundamentos sólidos, porque eu não queria simplesmente, assim, escolher ao acaso alguns cursos ou algumas teorias para rever, né, ok? Até uma metodologia bem específica e teve vários problemas, entre os quais os inúmeros tentativas de contato com várias universidades no mundo todo. Infelizmente, em vários casos, não obtive retorno, ou retornos com muitas lacunas, o que não me permitiu, né, inserir os cursos que eu pretendia na análise. Enfim, foi muito, trabalhoso e desafiador, mas depois deu certo. E no último capítulo, então tem propriamente a análise dos cursos e, claro, tem todo um anexo com mais de 100 páginas com todos os arquivos, né, que eu analisei das disciplinas e dos cursos. Por favor, se eu estiver indo muito rápido, vou tentar controlar às vezes aqui o bate-papo. Podem colocar que Não, eu vou. Patrícia, o ritmo Sim, tá tá bom, ótimo, tá? obrigada. Qualquer coisa podem, né, me escrever. Vamos ver, então, alguns termos, né, para que eles fiquem claros. Na tese, eu uso o termo, então, habilidades, como sinônimo capacidades, como tradução do inglês skills. Uma vez que na área da educação e da psicologia existe um consenso, digamos, aproximado, no sentido de que a habilidade seria a capacidade adquirida para realizar uma determinada atividade, ao passo que aptidão, como tradução de aptitude, indicaria uma predisposição natural da pessoa, né? Isso foi para chegar também à definição desses conceitos, li bastante, estudei bastante, e essa não é uma interpretação unívoca dos termos. Conforme as áreas de estudo, obviamente, a definição deles, né, pode variar. Por isso eu coloquei aqui que na área da educação e da psicologia, mais ou menos, tem esse consenso aproximado, e é essa linha que eu segui, né. Se formos, não sei, na área da comunicação intercultural ou outras, certamente poderemos ver diferentes abordagens, né, e entendimentos sobre esses conceitos. E o que seria competência? Porque, como eu disse lá no início, eu via esses termos usados, às vezes, de forma indistinta, né? Às vezes intercambiável, as competências do intérprete, as habilidades. E o que seria, então, a competência? Graças à extensa revisão de literatura que consegui fazer, mas obviamente não foi exaustiva, porque os modelos, por exemplo, de competência tradutória são inúmeros, muitos, mas vocês vão conseguir, quem se interessar e quiser baixar a tese, ver uma pequena revisão dos modelos principais. Eles são essencialmente de 2 tipos, né, modelos que então abordam a questão da competência, né, em tradução e interpretação. Modelos multicomponenciais, a maioria ou, né, quase todo mundo deve conhecer, por exemplo, o modelo do grupo PACTE, né, da Espanha, um modelo dividido em subcompetências, então lá teremos a subcompetência linguística, cultural, de transferência, etc., que são prevalentemente os modelos da área da tradução, e os modelos multidimensionais, em que temos competências ou, enfim, habilidades previstas para vários níveis ou esferas. E esses são mais comuns, pelo que pude observar, na área dos estudos da interpretação. Claro que também temos abordagens chamadas de minimalistas, como é o caso do pesquisador Anthony Pym ou do Daniel Gil, que não acreditam na necessidade de termos por exemplo, um modelo detalhado, dividido em componentes ou em dimensões,
pois eles acreditam, digamos, em uma supercompetência, eh, pois do ponto de vista prático também seria, né, a atividade de um tradutor e intérprete, segundo eles, também a formação não seria, não poderia ser dividida, né, dessa forma, em componentes ou em dimensões, né. Mas, exceto algumas poucas, né, abordagens minimalistas, geralmente temos modelos multicomponenciais e multidimensionais. Quais foram, então, os modelos de competência? Em interpretação, eu coloquei aqui, na interpretação do do intérprete, encontrados na literatura. Ah, aqui já vocês podem ver lá no início, né, eu tinha colocado que o tema é a competência em interpretação, né, porque partindo da ideia de que temos uma competência tradutória em tradução, né, eu pensei, claro, faz todo sentido falarmos de competência em interpretação ou interpretativa. Mas depois eu fui vendo, né, que sobretudo os pouquíssimos, né, temos poucos modelos, de fato orgânicos e sistemáticos que foram elaborados na área dos estudos da interpretação, eles falam não somente competência em interpretação, alguns falam de competência do intérprete. E isso fez com que, né, eu aprofundasse mais, de em que sentido, por que eles fazem essa distinção, né, competência em interpretação do intérprete. Então, os modelos, né, que eu encontrei foram os de Pokaker, elaborado no ano de 2000, Kalina, 2000 e 2002, são 2 artigos, na verdade o de Kalina não é propriamente, né, um modelo. Kaczmarek, que é um investigador, um pesquisador polonês, radicado no Reino Unido, o modelo de competência do intérprete comunitário. Depois temos Kutz, Vladimir Kutz, da Universidade de Leipzig, 2010, modelo de competência em interpretação de Leipzig. E o modelo da pesquisadora Micaela Abla-Mikasa, apresentado em 2 artigos, 2012 e 2013, titulado Modelo de Competência do Intérprete com base no processo e na experiência. É preciso dizer que também aqui tive muitas dificuldades, por quê? Porque o modelo do Franz Pokake estava somente em alemão, e graças ao contato com ele eu consegui receber, né, o capítulo do seu livro onde isso estava, então eu, né, pedi para uma colega tradutora, aliás, preciso falar que a Cristiane Kilian e a Cláudia Pavan me ajudaram com as traduções do alemão. Então, esse do Pokake veio a tradução que vão poder ver na tese do alemão, e do Vladimir Kutz, que praticamente não se encontra nada, nem em inglês, sobre esse modelo de competência que foi elaborado na Alemanha, e que foi, né, muito importante, uma repercussão grande na Rússia, na Alemanha, mas que, pensando nos outros países da Europa, ou digamos, da pesquisa anglófona, e também aqui no Brasil, nunca tinha sido comentado, e foram muitas, muitas páginas que eu precisei traduzir do alemão, claro, com a ajuda das colegas tradutoras. Então, acho que essa também seja uma contribuição importante da tese, né, trazer isso para o português, então acessível também para as nossas pesquisas aqui, no Brasil. Então, como podem ver já nos títulos desses modelos, temos competência do intérprete e competência em interpretação. Por quê? Então, fui vendo, estudando, que esses pesquisadores diferenciavam uma competência do intérprete, que indicaria tudo aquilo que um intérprete precisa saber e saber fazer para realizar uma tarefa profissional com alta qualidade, além de conhecer a si mesmo e a razão pela qual deve cumprir as suas funções, né. Então, é a competência do profissional, né, do aluno, no caso, que está saindo de um curso de formação, está entrando no mercado, né, e precisaria ter essa competência, se refere à pessoa. E competência em interpretação ou interpretativa, dependendo de como a gente traduzir do inglês, o interpreting competence, diferentemente do interpreter competence, seria uma competência que foca mais na transferência, né.
pressupondo assim o domínio das modalidades de interpretação e nem sempre enfoca os fatores que envolvem todo o processo de interpretação, que são extrínsecos a ele. Então, tanto o Pukaki, né, quanto a pesquisadora Blamicasa, a Silvia Kalina, fazem essa distinção, né? E eu também não queria focar simplesmente na competência em interpretação, também porque muitos cursos dos anos 60, 70, infelizmente alguns ainda hoje, por exemplo, na Europa, focam mais, estão todos centrados somente no ensino das modalidades, no aperfeiçoamento linguístico, mas não em aprofundar tudo aquilo que está em volta do processo, né, de interpretação. E por isso, né, que comecei a me referir sempre à competência do intérprete, distinguindo-a da competência em interpretação, né. Vou mostrar rapidamente, né, para quem depois quiser se claro, na tese elas estão explicados de forma mais, né, mais extensa e também depois com as referências bibliográficas poderão, no caso, aprofundar, né, esses artigos ou capítulos de livro. Rapidamente, em que consistem, então, esses modelos, né. Bom, Pukaki então ele apresenta esse modelo no ano de 2000, em que fala de uma competência linguística e cultural. Esse aí é um cilindro, na base temos uma competência linguística e cultural e a competência translatória, que para ele, né, do alemão, esse termo inclui tanto a competência, digamos, em interpretação quanto do intérprete, forma aí a superestrutura, envolta pela consciência do papel e pela ética profissional. Não é um modelo que foi, pelo que pude ver, pelo menos detalhado o suficiente para, e nem pensado para orientar a formação do intérprete, né? Uma das razões pela quais, digamos, eu não me baseei nele para reelaborar, né, o outro modelo. Kalina, Silvia Kalina, que gostaria, mesmo não sendo realmente um modelo, o que ela apresenta, mesmo assim ele foi muito importante porque influenciou as várias pesquisas que se sucederam, inclusive aquela da professora Abel Mikasa, que eu não falei, ela ensina na Universidade de Zurique, né, na Suíça. Foi muito importante porque ela falou de várias esferas, né, falando, por exemplo, daquelas dimensões que eu citei no início, várias esferas que impactariam na qualidade depois da interpretação, falando de pré-requisitos, de condições, de requisitos internos e de esforços posteriores ao processo, né. Então, é importante ter à mente essa divisão que ela faz, porque também vocês vão ver como isso se reflete nas pesquisas sucessivas. Kaczmarek, né, 2010, é uma tese de doutorado, também disponível online, modelo de competência do intérprete comunitário, ele foca, então, na interpretação comunitária, e no modelo da comunicação intercultural, né, por isso eu disse, dependendo das vertentes, das correntes de pensamentos das diversas áreas científicas, teremos diferentes visões sobre o mesmo conceito. Então, ele apresenta um modelo que possa ajudar no desenvolvimento das pesquisas na área da interpretação comunitária, que é descritivo e não prescritivo, testado empiricamente, ele se baseia em alguns encontros mediados por intérprete, e algo que ele tem em comum, digamos, depois com Vladimir Kutz, o fato de considerar o conhecimento como um elemento ligado à cognição humana que pode ser acessado de forma consciente, enquanto a habilidade é algo que se realiza acessando conhecimento declarativo, que é aquilo saber o quê, né? E que ao longo do tempo pode ser procedimentalizado, ou seja, não quero usar termos muito abstrusos, mas é algo que pode ser, então, que começa a fazer parte da memória de longo prazo, né? E pode ser acessado de forma digamos assim, menos consciente, né.
E ele fala que, para ele, a questão da competência deveria ser vista mais em termos de julgamento subjetivo, né, não representando uma dicotomia entre postos, ter competência ou não ter. Esse modelo, também como se baseia na interpretação comunitária, o único também não foi levado em consideração, mas claro que os aportes de todos foram importantes, né, para eu chegar a elaborar o meu, pois ele se baseia na interpretação comunitária e as minhas pesquisas na interpretação de conferências, também pelos cursos que depois eu fui analisar, né. E por todos os outros modelos que dizem respeito à interpretação de conferências. Esse modelo, então, que traduzido ao alemão, de competência em interpretação de Leipzig, que foi, digamos, um dos mais importantes para a base, constituir a base do meu modelo, está baseado em 7 princípios. Eh, Vladimir Kutz afirma que a qualificação para a interpretação profissional reside na competência em interpretação. Ele, por exemplo, fala sempre de competência em interpretação e não do intérprete, né? Porque ele, se pensarmos também que um curso, essas pesquisas começaram nos anos 60, 70, e está voltado para a formação de intérpretes, ainda não tinha como hoje em dia apesar de ter sido depois publicado em 2010, né? Ela não quis fazer, digamos, essa distinção entre competência de interpretação e do intérprete. Segundo ele, então, a aquisição dessa competência se daria como transformação envolvendo 3 condições, ou seja, passaríamos dos conhecimentos operacionais quer dizer metodológicos, saber como fazer algo, que se transformariam, né, durante a formação, ao longo da formação, em habilidades operacionais, que então podem se tornar criar cada vez mais automatismos e depois qualificações, né? Essa qualificação foi um termo que muito debatido também com a minha colega tradutora do alemão, porque esse termo, que eu não sei pronunciar, né, no alemão, às vezes é traduzido também como skill em inglês, mas nesse caso não podia ser traduzido da mesma forma como skill, como habilidade, porque ele na verdade seria uma digamos assim, um grau a mais, um grau mais complexo, né, nessa escala de conhecimento, habilidade e qualificação, que seria, digamos, o máximo, né, o ponto máximo ao qual o desenvolvimento dessas habilidades levaria, né. E, então, para ela, a competência inclui a qualificação para executar processos globais de gerenciamentos e processos parciais com diferentes graus de complexidades ao longo do processo de interpretação. E teria também um perfil cognitivo específico, como pré-requisito para realizar a competência em interpretação, né? É algo que depois eu vou já mostrar para vocês, eu coloco também no meu modelo, né? Eu trago isso para o modelo, o fato de que depois um intérprete tenha também um perfil cognitivo específico com traços de personalidade também definidos, né? Como resultado, né, de toda uma formação e aquisição de habilidades. Não estava controlando aqui, então se estava tinha algo no chat, eu vou continuar. Vou só mostrar realmente pinceladas, só para vocês verem as bases, né, para entender melhor o modelo ao qual eu cheguei, né, e por que cheguei lá. E o último da pesquisa do Abel Mikasa, né, 2012, modelo de competência, então, do intérprete. Ela fala do intérprete porque quer focar no profissional, não só no processo em si, né, da interpretação. Essa é a minha tradução do esquema dela, que estava em inglês, essa é a minha tradução para o português. Ela se baseia em Kalina, por isso os estudos da Silvia Kalina foram muito importantes, mas em vez de condições, requisitos, esforços, a Mikasa renomeia tudo como habilidades, né, anteriores ao processo, envolvendo o processo internas, e ela acrescenta aqui em cima, vocês podem ver habilidades extrínsecas ao processo, né, para process skills, que são todos esses fatores, habilidades, na verdade, né, que deveriam ser desenvolvidas com o know-how de negócios, relacionamento com clientes, padrões profissionais, predileção pela aprendizagem ao longo da vida, meta-reflexão, né? E as outras, ela também adapta alguns elementos que estavam lá em Kalina,
e os coloca no seu modelo, que também achei muito interessante, porque é descritivo, né, não é prescritivo, não quer dizer a competência do intérprete deve ser assim, o intérprete não é competente se não tiver desenvolvido todas essas. É descritivo porque quer descrever a realidade de atuação, né, de um intérprete competente, nesse caso. Então, principalmente com base em Coutts e Alblemicasa, né, porque eram os estudos que faziam mais sentido para mim, também para a linha mais da educação e psicologia do desenvolvimento que eu queria seguir. Eu proponho, então, relaboro um modelo de competência do intérprete de conferências. Relaboro por quê? Porque esses, né, modelos que eu mostrei para vocês, eu não achei que pudessem ser adequados para por exemplo, criar ou reestruturar cursos de formação, pensando na América do Sul, as necessidades que temos aqui na América do Sul, e também porque eles, alguns, não tinham foco em didática e outros não focavam o suficiente na questão profissional e tudo aquilo que estava em volta do processo, né? Então, por isso, eu considerei importante ter uma fusão, né, entre, sobretudo, esses dois modelos. E, como poderão ver agora, esse modelo, então, possui uma estrutura de esquerda para a direita. É importante para mim que tivesse esse aspecto dinâmico, pois demonstra a transformação, idealmente ao longo de uma formação em interpretação dos conhecimentos em habilidades e a seguir qualificações. Descreve, também não é prescritivo, descreve as dimensões características da atuação de um intérprete que trabalha no contexto de conferências com as línguas orais. Eu ressalto isso na tese porque, apesar de acreditar que ele possa ser útil também para quem trabalha com língua de sinais ou em contextos não de conferências, mesmo assim seria preciso fazer pesquisa para ver se esse modelo poderia ser adaptado e se faz sentido, né, também para outras modalidades e tipologias da interpretação. E apresenta-se com círculos e semicírculos, parcialmente entrecruzados, e aproximados para expressar melhor a interrelação entre as diversas esferas, porque, na minha opinião, cada esfera impacta outra, né, eh, e tem depois também um impacto, obviamente, na competência que resultaria desse processo todo. Então essa é a visualização, né, que eu tinha desse desse modelo na minha cabeça, depois de todo esse estudo e pesquisa. Que eu, claro, aqui queria dar uma visão geral para vocês, mas agora eu vou mostrar cada área. Claro, eu tenho vou tentar agora, né, resumir, em 15 minutos, para ver se consigo, de fato, ficar com o horário das 6h30 que eu falei, né. Mas vamos ver ele mais de perto então, né. No início aqui teríamos, conforme fala Coutts, uma predisposição psicológico-cognitiva e conhecimentos operacionais. Isso seria idealmente o início de uma formação, né, em interpretação, em que temos, claro, tanto eu quanto o Coutts e outros pesquisadores não acreditamos naquele lema "interpreters are born", tipo que intérprete se nasce, não, mas que precisa ter certa curiosidade, certa predileção por algumas áreas que favorecem certamente uma formação e uma carreira depois em interpretação. Então, tendo uma predisposição e conhecimentos operacionais no início, ou seja, se conhecer como realizar algumas operações, né? Depois temos um núcleo central que seria representado pelas habilidades, né? Então, a transformação desses conhecimentos. Primeiramente, coloquei aqui, né, a primeira esfera, que, como podem ver pela seta, tem um impacto nas habilidades internas ao processo. Quando eu falo de processo, eu me refiro ao processo da interpretação, pensando na interpretação em si, né, um trabalho de interpretação. Habilidades anteriores ao processo, ou seja, o que quer dizer? Alguns poderiam se confundir e pensar que essas são habilidades que alguém deveria possuir antes de começar um curso de formação. Não, essas seriam habilidades
que devem estar bem consolidadas, na verdade, antes de realizar um trabalho de interpretação, né, que são obviamente aperfeiçoadas e desenvolvidas ao longo de um curso de formação, idealmente também nesse caso de pós-graduação, para ter de fato, poder trabalhar no domínio das línguas de trabalho e das modalidades da interpretação, e gestão da terminologia e preparação otimizada, né, essas habilidades para que terão então um impacto direto no processo em si. Aqui em cima podem ver habilidades envolvendo o processo, né, que situado acima das habilidades internas, porque diz respeito ao processo em si da interpretação, e que são trabalho em equipe, colaboração. Alguns desses itens foram, né, elaborados, depois na minha tese eu explico bem para quem quiser aprofundar, elaborados, né, de Habla Mikase, de Kalina, trabalho em equipe e colaboração, responsabilidade, empatia, bom senso, resistência à pressão e tolerância à frustração, né. Então todas essas habilidades que também têm um impacto depois na hora de realizar uma interpretação, não somente, então o fato de ter um elevado domínio das línguas e conhecer as modalidades e ter, digamos, preparado um glossário vai garantir sucesso na hora do trabalho, se não tiver também esses outros fatores. Habilidades internas, né, agora realmente falamos da interpretação em si, que incluem tanto habilidades de compreensão, eu coloco aqui uma equação que Daniel Gil, na sua obra de 2009, então, é tomada dele, que é conhecimento linguístico, mais conhecimento extralinguístico, mais análise deliberada, porque, claro, é preciso né, contextualizar e analisar, utilizar, por exemplo, bom senso para preencher algumas lacunas de compreensão, e contextualização, e habilidade de transferência e produção, né, utilização de táticas específicas, sempre conforme Gil, que faz uma diferença entre táticas e estratégias, que diferentemente das táticas são planejadas, por exemplo, estratégias de preparação, e adaptação e modulação do discurso, pensando em como também essa mensagem vai ser transmitida. Obviamente não vou poder falar muito sobre cada um desses itens, senão precisaríamos de pelo menos 3, 4 horas, então vou ter que resumir. Aqui embaixo, habilidades extrínsecas ao processo, ou seja, habilidades que não fazem diretamente parte, mas dizem respeito ao processo. Know-how de negócios, relacionamentos com clientes, padrões por conhecimento, habilidades no sentido de padrões profissionais de respeito, conhecimento desses padrões, metareflexão, saber refletir sobre a comunicação, sobre seus escopos, formação continuada, então aquela predileção pela aprendizagem ao longo da vida toda. E habilidades posteriores, que mesmo assim, como podem ver pela seta, elas impactam, né, voltam para impactar as habilidades internas, porque também não tendo isso, poderia, né, ter consequências, digamos, talvez negativas para futuros eventos, trabalho de interpretação, o fato de termos um follow-up, uma revisão terminológica, atualização dos glossários, correção de alguns erros, controle da qualidade, controle de qualidade, então feedback, avaliação entre pares dos clientes, né. Idealmente, né, no final da formação, né, isso faria com que o aluno, quase intérprete, tenha um perfil cognitivo específico, com traços de personalidades definidos, e todas essas habilidades, então, têm se tornado em qualificações, ou seja, né, conforme afirma Coates, podem ser realizados de forma cada vez mais automáticas e apenas com controle de resultados. Então, né, queria mostrar para vocês também a lista, né, dos cursos que eu selecionei para análise, né. O meu objetivo, como eu disse anteriormente, não era partir dos cursos para elaborar o modelo, mas vice-versa, ver se esse modelo, então, ao qual eu cheguei e que para mim faz sentido para a formação em interpretação, hã,
poderia, né, estaria espelhado nas formações já existentes. Na tese encontrarão no capítulo de metodologia como cheguei à seleção desses cursos, não foi certamente uma escolha aleatória, mas com critérios bem definidos. Temos aqui, então, cursos bem antigos e outros mais recentes. Temos curso de Heidelberg, temos Córdoba, Argentina, Áustria, né, Rio de Janeiro, caso da PUC-Rio. Chile, que é o único curso de graduação, né, que eu incluí, apesar de os critérios serem, enfim, direcionar a escolha para curso de pós-graduação, como seria o ideal, né, da formação para intérpretes. Mesmo assim, considerei importante, tanto por ser um curso específico, né, que otorga um diploma específico em interpretação, e também por né, representar um pouco o panorama que temos na América do Sul, em que a formação frequentemente ocorre no âmbito da graduação, né? Achei interessante poder trazê-lo também para análise. E depois temos Estados Unidos, Reino Unido e Suíça, né? Alguns cursos tiveram que ser eliminados porque né, não obtive retorno, não tive acesso aos planos, às súmulas, teve muitas dificuldades ao longo desse processo, né, de escolha. Então, foram 8 em total. E o que eu faço na análise? Eu apresento, então, a instituição de ensino responsável por ofertar o curso, tem um detalhamento, né, das características do programa de formação. Eu organizo em tabelas todas as disciplinas que fazem parte da grade curricular, juntamente com as súmulas e os objetivos, né? Nem sempre eu tinha acesso a todos os dados, como foi, né? O ideal teria sido que todos, como é o caso do curso da PUC-Rio, né? Tivesse tido a disponibilidade, né? Também para me mandar todos esses dados, o que nem sempre ocorreu. Mas eu organizei em tabela, então, tudo o que eu tinha, e analiso, então, realizo uma pequena análise à luz do modelo, né, de competência, para ver se de fato esse modelo podia, sim, fazer sentido para uma formação em interpretação. É claro que eu preciso, que eu coloco já na tese, algumas limitações da pesquisa que podem ser, obviamente, vistas como possibilidade de pesquisas futuras, porque quem é pesquisador sabe que qualquer pesquisa tem suas limitações né, de prazos, de extensão, de vários tipos, e é preciso ter um foco definido para, né, não falar realmente de tudo e talvez de forma mais superficial. Entre as limitações, né, dessa pesquisa, certamente estão a sistematização dos dados, que não levou em consideração, por exemplo, se um conjunto específico de habilidades seria desenvolvido apenas enquanto tópico de uma disciplina, ou se uma disciplina inteira seria dedicada ao seu aprimoramento. Obviamente, teria, né, diferença no caso de, por exemplo, não sei, aquele onde estava ali know-how de negócios e relacionamento com clientes, se tivesse só uma disciplina sobre isso, se isso fosse só um de 15 tópicos a serem abordados, obviamente isso vai ter um impacto na habilidade a ser desenvolvida pelos alunos. Mas o foco dessa tese não foi, né, a aquisição, isso é importante esclarecer, nunca foi a aquisição dessa competência, né? Somente mostrar quais as esferas de habilidades que seria importante ter, né, numa formação, mas não pensar na aquisição. Isso poderia ser um longo trabalho futuro de pesquisa. Também a impossibilidade, como já falei, de ter acesso aos planos de ensino, né, das disciplinas de alguns cursos. E também o fato, que também comentei, que ele se dirige somente à atuação e à formação do intérprete de conferência de línguas orais, né, o que poderia limitar a sua aplicação em outros contextos e modalidades. Por isso, né, eu falei, seria importante ter outras pesquisas para avaliar uma eventual, né, adaptação.
desse modelo. Eu coloco aqui só para no final de cada análise, de cada curso, eu recoloco o meu modelo e eu destaco em verde o que de fato eu consegui encontrar nas súmulas, nos objetivos, né, em todos os materiais que eu tinha à disposição, e o que não está em verde, o que eu não encontrei, né. Eh, como também mencionei, isso foi baseado nas súmulas, nos objetivos, eh, obviamente, alguns dados poderiam variar, certamente, eu digo, se eu pudesse, né, ver analisar as metodologias de ensino, assistir a aulas, mas isso teria feito com que eu pudesse, no máximo, analisar um curso pela extensão e pelo, né, tamanho que a pesquisa, nesse caso, teria, né. Então não foi possível. Esse é o caso do curso de Genebra, um dos mais antigos, que, né, como eu afirmo no final, hã, talvez por ser um dos mais antigos e não, às vezes, digamos, tem menos tendência a propor elaborações ou reformulações curriculares, isso pode depender de vários fatores, né. Teve vários, digamos, elementos que eu não consegui, pelo menos detectar, né, nas súmulas, na grade curricular. Esse é o de Valparaíso, né, da graduação. Isso é, como eu disse, é algo que não constava explicitamente, né, não quer dizer que o curso em questão não inclua isso, durante a disciplina, ou que o professor traga de qualquer forma esse conteúdo, né. E aqui coloquei como, né, o último para mostrar para vocês também, já que é o curso da PUC-Rio que me convida hoje, também, né, o modelo, que está no final do curso da PUC-Rio, que foi realmente o curso que mais espelhou o modelo, praticamente todas as esferas eu consegui, detectar os vários elementos e habilidades dentro das súmulas ou dos objetivos. A única coisa que eu não consegui encontrar explicitamente foi revisão terminológica, no sentido de follow-up, de atualização de glossários, mas, como eu disse, isso não quer dizer que não seja feito pelos professores que se ocupam, né, de gestão de terminologia ou de preparação hã, para as disciplinas, por exemplo, de simultâneo, de consecutiva, né. Eu fiquei muito feliz de ver isso, porque às vezes, né, em cursos mais antigos, também como o de Heidelberg, realmente tinha muitos aspectos que não consegui encontrar. Eh, e nessa, né, temos um curso na América do Sul que é realmente uma formação séria e competente, pelo menos pelas pesquisas que eu realizei, né, e pela abordagem que eu tive, né, a noção de competência em interpretação. Então vou já colocar as minhas considerações finais, já que é 6h30, né, que eu vou deixar uma meia horinha para conversar com vocês. A maioria, então, dos cursos analisados compartilha bases sólidas com as dimensões preconizadas no modelo, embora cursos mais antigos, como o de Viena ou de Genebra, pareçam focar mais na competência em interpretação, então mais no processo em si, mais do que na competência do intérprete. Então eu não observei disciplinas em que, né, focadas na questão de relacionamento com clientes ou algo específico sobre, software, tecnologias, enfim. E o modelo, como disse antes, tem fins descritivos e não prescritivos, pois representa 5 dimensões em que o intérprete atua, no meu ver, e as habilidades que ele precisa desenvolver para lidar com cada esfera do seu trabalho. E inclui a perspectiva, então, didática, conforme preconizada por Kutz, se tornando, então, útil para orientar a criação de novos cursos de formação de intérprete ou a reestruturação dos existentes. Claro que precisaria de um outro trabalho de pesquisa para ver de fato como depois esse modelo poderia ser, integrado e se transformar em disciplinas e numa formação. E ainda, a noção de competência do intérprete
destaco então do intérprete, é fundamental para termos plena consciência do seu papel profissional e das diferenças que existem entre tradutor e intérprete, e da importância de uma formação distinta para os dois perfis profissionais. E os cursos de formação de intérpretes ganhariam mais organicidade, talvez propiciariam o desenvolvimento de uma competência mais aprimorada se tivessem como seu norte um modelo teórico, prático, sistematizado, né. Isso não quer dizer que, né, os cursos existentes não são bem organizados ou não funcionariam, bem longe disso, porque senão não teríamos tanto intérpretes competentes no mercado, né, mas talvez ajudaria, né, talvez ajudaria em ter mais, organicidade, né, algo mais estruturado, pensando nessas esferas e focando na competência do intérprete. Então acho que isso obviamente tive que correr bastante para conseguir resumir tudo em 40 minutos, 4 anos em 40 minutos, mas agradeço desde já todos vocês, né, a PUC-Rio, a Rafaela, a Denise, pela oportunidade, a vocês todos pela atenção. Aqui tem, né, os meus contatos. Depois, como eu estava falando antes para a Rafaela, Denise, eu posso, né, compartilhar essa apresentação, esse PDF com vocês, né? Então, eu vou deixar o meu e-mail no chat, eu vou colocar lá no chat, então eu gostaria que vocês me escrevessem para que eu possa, por e-mail, para que eu possa enviar daí essa apresentação, para quem tiver interesse. Então vou parar, vou deixar o compartilhamento, né, no caso eu precise voltar para alguns slides, né, vou deixar aqui o compartilhamento, então vou deixar a palavra, não sei se para a Denise, a Rafaela. Sim, Patrícia, pode deixar sim, deixa o seu contato ali e Vou pode colocar aqui. continuar compartilhando. Muito obrigada, parabéns, não só pelo seu trabalho de fôlego, né, para dizer o mínimo, mas também pela maneira como você conseguiu apresentar em 45 minutos um trabalho tão extenso e apresentou de uma maneira extremamente clara. Foi muito bom mesmo, Patrícia. Aí já temos várias perguntas, Obrigada, obrigada. perguntas solicitando mais aprofundamento, mais informações. Então, vamos Sim. começar logo, tá? Para aproveitar o tempo. Sim, sim. E se não conseguirmos também, queria dizer, se não conseguimos esgotar agora os questionamentos, fiquem à vontade para me escrever. Podemos certamente conversar por e-mail ou nas redes, né, nos vários canais. Que bom, muito obrigada pela sua disponibilidade. Aliás, depois você podia dar o... Ah, não, o Instagram já está aí também. Ok. Bem, olha, a Marisol Mandarino pergunta como desenvolver o trabalho em equipe e a tolerância à frustração. Você pode dar exemplo de como se faz isso? Sim, vou voltar aqui. Na verdade, vou para o esquema. Opa. Aqui, né, no caso. Essas habilidades, né, conforme eu pude observar em várias disciplinas, os vários cursos, no caso, trabalho em equipe, resistência à pressão, tolerância à frustração, durante uma formação, poderiam, por exemplo, ser desenvolvida por meio de exercícios, né, práticos. No caso, por exemplo, da PUC-Rio, tem as conferências simuladas, vários exercícios práticos, né, ao longo do curso, mostrando o trabalho em equipe, colaboração entre colegas, feedback, e a resistência à pressão e tolerância à frustração, tanto pelo aumento da dificuldade, né, da complexidade dos assuntos, da fala, do ponto de vista tanto linguístico quanto cultural, quanto por exemplo, na minha universidade tínhamos seminários, workshop até de mindfulness e de como lidar com o estresse. Então, isso sim, poderia ser visto e abordado concretamente em um curso, né, de formação, por exemplo. É isso mesmo, Patrícia, muito boa resposta. Eu vou me permitir fazer um comentário também. Como coordenadora e professora do Sim. curso, de fato, essas conferências simuladas são uma situação de trabalho
que simula a real, com todo o estresse da real. Então, inclusive, até mesmo o figurino, quando é presencial, a gente insiste para que os alunos vão vestidos como para um evento. Então, toda a situação de evento, ele vivencia. E assim, desde o trabalho de equipe pré-evento, durante, o estresse durante e o feedback depois. Então, essas simuladas são fundamentais no curso de formação. Acredito que não dá para formar sem as chamadas em inglês mock conference, né? E na PUC, além disso, a gente tem estágio, né? Estágio aí é situação real mesmo, só que no ambiente universitário, numa situação gerenciada pelo professor, mas é uma situação real. Enfim, Sim. vamos voltar às perguntas. Tereza Carneiro, uma pergunta da Tereza. Qual o peso da teoria, disciplinas e estudos da interpretação em relação à prática que um curso de formação de intérpretes deve ter? Sim. Quando a teoria deve ser inserida? No início, no final, junto com a prática? E não terminou a pergunta. O intérprete profissional deve ter uma competência teórica também? E desculpa, Patrícia, eu vou emendar na pergunta da Beatriz Veloso, que tem a ver. É possível atribuir diferentes pesos ou importância aos diferentes grupos de habilidades extrínsecas, internas, posteriores? Talvez essa segunda possa ser uma segunda resposta, desculpa. Sim, sim. Vamos lá. Talvez vou começar por essa, né, por essa última, Tá já para dizer que para avaliar, na verdade, o peso, que certamente acredito que essas habilidades, todas essas esferas deveriam estar presentes não com o mesmo peso, mas para fazer isso seria preciso de uma pesquisa só sobre aquisição, né, dessas habilidades, o que de fato não, né, não foi o foco dessa. Então, para o futuro, quem quiser, eu ainda não sei se, quem sabe, com o pós-doutorado, ainda terei a oportunidade de retomar essa pesquisa, ou outros pesquisadores teriam que focar, assim, na aquisição e como essas diversas esferas deveriam estar presentes, porque certamente mudariam. Certamente isso, o peso de cada esfera mudaria. E quanto à questão da teoria, também pergunta interessante, porque eu coloco 2 parágrafos, acho, na minha tese para dizer isso, porque alguns, olhando para esse modelo, alguns poderiam dizer, cadê a teoria aqui? Não está citada de forma explícita em nenhum ponto. Na verdade, eu acredito que a teoria esteja embutida em todas, né, as dimensões desse modelo. Por quê? Elas não consta de forma explícita, porque ele representa a atuação de um intérprete, né, na prática. Então, é claro que não dá para ver de forma explícita a teoria, né, tudo aquilo que está por trás, né, da aprendizagem dessas habilidades. Mas é claro que para, por exemplo, nas habilidades anteriores, aprender as modalidades, para a gestão de terminologia, para qualquer uma dessas esferas, é preciso, obviamente, entrar com teoria para o desenvolvimento dessas habilidades, né, para que os alunos aprendam como, né, desenvolvê-las. Então, ela estaria, sim, presente em todas as esferas, mas como ela não é um reflexo, né, o que vocês estão vendo não seria uma lista de disciplinas, não, não, longe disso. Isso seriam as habilidades, o que representa a atuação de um intérprete, e claro que somente estudos posteriores poderiam ver como tudo isso se transformaria em disciplina, com, obviamente, os devidos aportes teóricos. Não sei se eu respondi, se foi clara. Exatamente, muito interessante, porque como você disse em algum momento, as habilidades e competências podem estar como tópico ao longo do curso ou como disciplina específica. Isso eu, do ponto de vista de quem está montando o curso e fazendo reformas, reformulações, etc., a gente percebe bem isso. Chega um momento que a gente resolve criar uma disciplina para dar um espaço mais institucional para aquilo que a gente já faz ao longo do curso. Por exemplo, agora a gente vai introduzir uma disciplina chamada ética profissional.
A gente sempre falou de ética o curso inteiro, sempre se falou, Sim, obviamente, mas agora vai ter uma disciplina. Enfim, as coisas podem sim, aparecer de um jeito ou de outro. sim, Olha, sim. eu queria dizer, se as pessoas que eu estou fazendo a pergunta quiserem complementar ou quiserem mais um esclarecimento, podem escrever, tá? No chat. E sobre a questão dos pesos, as diversas habilidades, também é interessante que abre um campo, né, de estudo. Olha aí, gente, precisa ser Sim, estudado isso, bastante, tem né? muito É bom pano para manga, como vocês dizem em é, português. é bom um trabalho que abre campos, abre novos interesses, né? Mostra onde a gente tem que continuar pesquisando. Muito No interessante. início, não, eu queria dizer que no início, quando a gente começa uma, né, uma pesquisa, sobretudo de mestrado, de doutorado, que é ainda mais longa, no início a gente acha, não, com a minha tese eu vou esgotar, vou conseguir mostrar. E depois, né, inclusive a minha orientadora, a Patrícia, me colocava sempre isso, e depois eu fui vendo, né, realmente, que é assim, me dizendo, esse é só o início, na verdade, o que tu vai só conseguir lançar algo, lançar um início depois de uma longa trajetória, talvez começar a criar a base, então longe de esgotar, porque seria realmente um assunto que precisaria de muito aprofundamento e pesquisa ainda, né? Então é só o início, só o início. Que bom, temos muito trabalho pela frente. Olha, a próxima pergunta é da Mônica Pires. No tocante às habilidades envolvidas ou extrínsecas ao processo, gostaria de perguntar se você poderia fazer alguma consideração sobre o modelo que você propõe e a interpretação à distância, uma vez que temos alguns fatores que antes não eram considerados. Sim. A interpretação Antes de remota. é interessante esse ponto, eu estava antes de começarmos, estava falando com a Denise e a Rafaela que somente um ano se passou desde a defesa, mas já, obviamente, se fosse retomar a minha tese hoje, depois de um ano, eu precisaria atualizar muitas coisas, né? Devido a tudo que ocorreu ao longo desses anos, sem contar com todas as pesquisas, né, que foram certamente publicadas ao longo desse ano, mas também ao novo cenário em que estamos, né, trabalhando, como o caso da remota, né? Isso certamente teria um impacto. Eu acho que, essencialmente, eu acho que as habilidades seriam essa, porque trabalho em equipe, colaboração, tudo isso deveria ser espelhado também num trabalho remoto, né? Talvez a questão né, da tecnologia e do software, né, dedicar, poderia ocupar, digamos, um espacinho a mais nessas esferas. As tecnologias aqui, no caso do modelo, entram, sobretudo, lá nas habilidades anteriores, onde se fala de gestão da terminologia, preparação otimizada, no caso, sei lá, software para, né, gestão de terminologia, que aliás, é uma área paralela que, como muitos de vocês sabem, me interessa muito, que venho dando alguns cursos sobre esse assunto. Entra lá, entraria no final, digamos, para a revisão, falando de revisão terminológica, mas claro que poderia entrar ainda mais com pensando sim, no cenário atual, né, de forma mais marcante, um espaço para tecnologias. Eu provavelmente colocaria nas habilidades anteriores ao processo, né? Porque antes de começar um trabalho, a gente já precisaria saber usar essas novas ferramentas. Então, lá. Claro que existe já esse elevado domínio, por exemplo, das modalidades da interpretação. Então, poderia ser trabalhado lá dentro, né, a questão da terminologia. Ou, no caso, deixá-lo de forma mais explícita. Mas, certamente, importante a se considerar. É verdade, com certeza. Bom, próxima pergunta.
A Eleonora pergunta sobre os cursos. Tem mais de uma pergunta sobre os cursos. Você disse que acabou considerando, analisando 8 currículos, né? Sim. Eu mesma me surpreendi que fossem tão poucos, digamos assim, mas você explicou as dificuldades que teve. Eu entendi que um dos critérios, talvez o primeiro, foi que o curso fosse de pós-graduação, com exceção de um curso. Sim. Não me lembro se você falou de outros critérios ou se os cursos não responderam mesmo, mas, por Uhum. exemplo, a Leonora pergunta: e a ESIT, a Escola Superior de Intérpretes e Tradutores de Paris? Por que Sim. ela não entrou? Sim. Bom, entre os critérios, na verdade, quanto ao número de curso, idealmente no início eu tinha estabelecido 10, né, pensando no prazo da pesquisa, né, no tempo que eu tinha à disposição, enfim, tinha pensado em 10. E depois, por causa de que não atendiam aos critérios, ou que não recebi retorno, etc., se tornaram 8. Já assim, na verdade, com 8 currículos, a tese é de quase 400 páginas, tendo quase 150 de anexos. Então, além da revisão enorme de literatura, analisar todas as súmulas, disciplinas para, né, cada um desses cursos foi um trabalho enorme, né? E, de fato, incluir até um número maior, pelo menos pensando num prazo de 4 anos, teria sido muito, muito, muito difícil, né? E quanto ao critério, no início, né, depois eu explico bem, tem todo o capítulo de metodologia sobre isso. No início, eu queria levar em consideração somente o mapeamento da IC, né, que está lá no site, mas depois entrando em contato com eles e tudo, na época, quando eu estava fazendo o meu mapeamento, ele ainda não estava atualizado, ele estava em curso de atualização, então tinha já escolas que tinham saído, escolas que não faziam mais parte, então tive que partir para outro tipo de critério. Então, eu resolvi considerar 5 cursos entre os mais antigos e até 5, pensando na área da América do Sul, que eu queria muito incluir, né. Para daí incluir os 5 mais antigos, me baseei nas dadas, tem várias, né, fontes, literatura especializadas, para ver a data de criação desses cursos e depois tentar, por exemplo, no caso tivesse 2 para o mesmo país, por exemplo, o caso da Alemanha, daí ficar só com um, para não ter, né, mais de um no mesmo país. Então, somente 5, por questões de prazo mesmo, né. E daí para selecionar os 5 da América do Sul, como não temos um mapeamento válido existente para toda a América do Sul, de cursos, de datas de criação, etc., eu tive que contatar todas as organizações de todos os países, para ter acesso, para primeiramente saber os cursos que existem, em alguns casos como o Chile temos artigos, né, um mapeamento já feito, em outros não, então contatar todas as organizações, pesquisas aprofundadas no Google, e depois ver de fato se o curso era específico para interpretação, se era de pós, muitos fatores lá, muitos, então, critérios que depois levaram à escolha somente de 3, né. E no caso da ESIT, eu não lembro se foi por causa de datas, né, que tinha outros, mais recente, eu também fiz contato e não a questão de recebimento de dados não deu certo. Então, teve vários fatores ao longo dessa caminhada, mas tá tudo relatado no capítulo de metodologia. Entendi. Muito interessante. A Marisol Mandarino, ainda sobre os cursos, pergunta qual a carga horária dos cursos. Você saberia dizer se Sim, tinha um padrão? sendo cursos de todos, né, de pós-graduação, exceto aquele único do Chile, né, de graduação, né, todos de duração de 1 ano e meio a 2, né. Agora, claro, está tudo na tese, agora não saberia dizer, assim, a memória de cabeça ou de horas para cada curso, mas a duração, sim, varia, entre 1 ano e meio ou 2, sim, desses cursos. Interessante tinha esse padrão. Pós-graduação envolvendo, no caso, né, na América do Sul, como uma
uma realidade, né, também didática diferente em relação, por exemplo, à Europa, aos Estados Unidos, e inclui tanto a especialização quanto o mestrado, mas na verdade mestrado não entrou nenhum, mas entrou uma especialização, que é o caso da Argentina, e depois, né, o curso da PUC-Rio, que no caso é nível de especialização, né. Mas você encontrou algum curso de mestrado profissional na América do Sul? Mestrado profissional, não lembro, acho que tinha um, talvez, Ah, é? mas não, se não coloquei porque não, se não foi selecionado porque não recebi retorno, né? Ou não era, por exemplo, aqui estou vendo na tese que estou com o arquivo aberto em paralelo, ou não era específico somente em interpretação, é a tradução e interpretação, ou alguns, exatamente. Então, não, como um dos critérios é que fosse um curso específico, daí foi eliminado. Sim, porque alguns cursos juntam tradução e interpretação, né? Aí você não incluiu. Sim, sim, sim. Tirando o do Chile, se não me Os engano. cursos mistos, não. Mas esse do Chile, mesmo sendo graduação, eu incluí porque era específico. E ele outorga, no final, o título de intérprete, né? Então, Uhum. isso foi, digamos, a única exceção que os critérios estabelecidos me permitiam. Entendi. Tá bom, olha, tem mais algumas aqui, faltam 10 minutos. Vamos lá. Sim. Marcelo Araújo, você acredita que uma pesquisa de campo do tipo etnográfica na cabine com os intérpretes ajudaria para o desenvolvimento da área? Mais Para pesquisa. o desenvolvimento da área em geral, certamente, certamente. A questão é estabelecer qual foco, né? Isso foi algo difícil no início, quando a gente começa uma pesquisa, a gente quer abarcar o mundo todo, englobar tudo, mas a gente tem que, para que aquela pesquisa tenha né, seja bem sucedida no sentido do que quer mostrar, precisamos estabelecer um foco específico, né? Então, certamente, se for algo né, relacionado, enfim, teria muitos âmbitos de pesquisa que se beneficiariam de uma pesquisa de campo. Nesse caso, como a ideia é focar na formação, né, e na competência, como isso poderia ser refletido, né, nesse campo, nesse caso não teve, mas com certeza teríamos muitos benefícios se tivesse pesquisa de campo. É difícil de fazer, né? Pesquisa de campo na Mais difícil ainda se interpretação. pensarmos esses estudos, por exemplo, nos quais eu me baseei, alguns como o WM Casa se baseiam em gravações em corpora de entrevistas com intérpretes, etc., mas é muito difícil se a gente pensar, conseguir gravações ou conseguir, É, imagine, se eu já não conseguir receber algo, tipo documentos públicos de universidades, que deveriam ser de acesso, né, de acesso, exato. enfim, público, Público. imaginem conseguir algo como uma gravação ou de uma performance de intérpretes e depois estudar, né? Seria muito difícil, não é fácil. É. A Marina Sawyer fala aqui que Heidelberg, quando ela fez, eram 4 ou 5 anos. Sim, Mas não, aí. depois mudou. Teve várias reestruturações, né? Sobretudo depois da reforma de Bolonha, na Europa. Então, agora esse curso de Heidelberg, vou voltar aqui para a tabela, é um curso de MA. Não, onde é que ele está? Opa, depois. Não, passou, eu acho. Não, acho que eu coloco daqui depois a tabela. Opa, Isso. aqui. Isso, MA em Conference Interpreting, 2 anos, sim. Assim como o de Viena, também o da Argentina é uma especialização, mas também foram 2 anos. Essa do Chile, na verdade, seria 4, mas 2 específicos, né, sobre quem escolher o caminho, o percurso em interpretação.
E os outros são todos EMEI, né? Então, sim, percursos de 2 anos, master. Uhum. Você pode colocar um minutinho aquele slide da PUC, que você, das competências contempladas no curso? Foi depois disso, né? Ah, Você sim, foi mostrou. depois. É. Aqui. Na verdade, sim, foi o único. Na verdade, essa é interessante, né, ver, porque essa única coisa que eu não consegui, né, digamos, detectar de forma explícita foi a questão da revisão terminológica. Na verdade, esse item não foi encontrado em nenhuma análise de curso, né? Então foi um item que faltou. Alguns poderiam Interessante. dizer, e por que isso se não estava nesses cursos, sei lá, poderia ser tirado? Porque, na verdade, como eu falei no início, é um caminho, como eu disse, não partir dos cursos para elaborar o modelo, mas vice-versa, né? Então, do ponto de vista científico, metodológico, eu não poderia retirar algo. Primeiro porque foram poucos cursos, né, que eu consegui analisar. Retirar algo somente com base no 8 não fazia sentido. Também porque esse item consta muito na literatura especializada, a Kalina, a Blamicasa, quase todos, né? Patrícia, eu entendo que esse item ele estaria incluído na parte de feedback, que a gente sempre faz depois de uma simulada, tem o feedback. No feedback nós falamos da Sim. terminologia, do que aconteceu. Então, não sei se eu entendi direito o que Eu que é essa também, eu revisão também, eu também terminológica. acredito que isso, na verdade, vocês contemplem, né, essa habilidade. Só que, como de forma explícita não consta, né, Tá. nas súmulas e nos objetivos, só por isso que não consta. Mas eu acho que, certamente, quando vocês, né, ao longo das disciplinas de simultânea, consecutiva, na hora do feedback, certamente deve ter algo como, na verdade, essa seria pensando na atualização de glossários, revisão de termos, algo que, por exemplo, não funcionou, e depois da interpretação em si né, foi preciso rever, atualizar, também pensando em tecnologias, em softwares, do ponto de vista terminológico, né, ir lá, atualizar o glossário, mas eu acredito que isso esteja presente, só não consta pelo fato de não estar explícito, né, nas súmulas. Mas, De como eu disse, essa é fato. uma das limitações das pesquisas, porque se eu tivesse também que só isso poderia ser uma pesquisa separada, contatar todos os professores, ver toda a metodologia, a sala de aula, seria realmente um entrar de forma diferente, né, em cada um desses cursos, e não era né, o objetivo final. Né, que não era a crítica ou a avaliação de cursos, mas simplesmente ver se, em geral, aquele modelo fazia sentido. Né. Ok, Patrícia, eu vou fazer mais uma pergunta, Sim, porque está sim, quase na hora, e tem uma ainda verdade, aqui muito verdade. interessante, Sim, que é: qual você acha que é o papel da teoria no ensino, da interpretação? Você um pouco já tocou, né? Mas sim. ele ainda diz assim: e se deveria haver uma preocupação em formar intérpretes críticos e reflexivos? Fundamental. Eu coloco, como disse, eu coloco uma página da tese que é só sobre isso. Fundamental ter aportes teóricos para a formação dos intérpretes. E, na verdade, todas essas habilidades que vocês estão vendo aqui não poderiam ser desenvolvidas sem a teoria por trás, porque, por exemplo, pensando nas habilidades internas aqui no meio, a habilidade de compreensão, transferência, produção, como abordar isso sem falar de uma teoria de sons ou das outras teorias que focam no sentido, ou aqui eu falo de táticas, sem abordar, sem trazer Daniel Gille. Então, necessariamente, eu preciso introduzir a teoria para desenvolver essas habilidades. Né? Ela só não consta como item, como eu disse, porque esse não é um modelo de lista de disciplinas. Né? Então, somente, mas está por trás de todas. Então, é fundamental. Fundamental
na minha formação teve muita teoria e acredito que seja muito útil para termos realmente um profissional consciente do que faz e por que faz e que conhece a fundo a sua área de trabalho. Concordamos totalmente. Patrícia, você podia parar de compartilhar, porque aí aparecem as imagens para quem quiser se ver, Acho e a você gente vai encerrando. Você também tinha, sim, acho, não sei, você tinha, Rafaela, alguns outros comunicações ou algo mais para falar? Fique à vontade. Não, é isso. A gente está encerrando. Eu queria saber se você queria fazer algum comentário final. Não, eu só agradeço, realmente, agradeço vocês, né, a porqueria, vocês, Denise e Rafaela, pela oportunidade, disponibilidade, organizar tudo. Eu sei sempre que, enfim, exige muito trabalho, a organização de um evento, mesmo só de uma palestra, de 1h30. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui, conversar, mostrar um pouquinho do meu trabalho de pesquisa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos um trabalho importantíssimo, Patrícia. Muitos parabéns. E eu devo dizer que tem muitos comentários no chat elogiosos, agradecendo. Ah, obrigada. É pena que eu não consegui, Eu não li para você todos os elogios, mas tem muitos, tá? Agradecendo muito a aula muito boa, muito completa, fez pensar. Obrigada. As perguntas foram todas respondidas, acredito que muito satisfatoriamente. Então, muito obrigada Fique à mesmo. vontade para me escrever, me contatar, né? Eu deixei lá meu e-mail nas redes, por mensagem privada, né? Fico à disposição para outros esclarecimentos, para enviar essa apresentação em PDF. Que bom. Tá? Que bom. Alguém colocou, inclusive, o link da tese no chat. Ah, ótimo. A tese inteira. E quem quiser a apresentação, que está muito bem resumida, né? Quer dizer, imagina a sua tese, o que deve ser, né? Aquele calhamaço, você já falou, que é 400 páginas. Sim. E você resumiu de uma maneira, assim, claríssima. Que bom que consegui resumir no tempo que tínhamos. Tenho certeza que o principal está aí. E despertou muita curiosidade em saber mais. Então, parabéns. Obrigada. Tá? Obrigada a todos e todas. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, gente.